Livro do profeta Abacuque, por favor. Capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 17. Quem já encontrou Abacuque, capítulo 3, 17, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou ainda, diga: eu também vou. Aleluia. Graças a Deus. Meu amigo de som, obrigado pelo carinho de sempre, tá, meu mano? Você sabe que você mora aqui no coração. Podemos ler, digam amém? Diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre os lugares altos. Antes que você tome o seu assento, diga com carinho para alguém do lado: Deus tem uma palavra para você agora. Ouça tudo com atenção. Aí você pode tomar o seu assento. Levanta a mão lá em cima. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus tocar na sua alma. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus trazer alegria, porque vale a pena carregar o peso da responsabilidade de Deus. Bem, outro drama terrível que vive Abacuque, aqui no versículo 2 do seu livro. Ele diz assim: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei violência a Deus, e o Senhor não me socorrerá? Olha para cá, irmão. Abacuque estava dizendo: até quando, Senhor, o Senhor vai ficar calado? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio para mim? Até quando eu clamarei? Clamar aqui do original significa gritar alto, significa expressar com a força da voz a dor da alma. Até quando que eu vou clamar? Deus! E o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência? Gritar aqui do original significa, além de clamar forte, usar o corpo. Ou seja, ele não estava só com a força da voz expressando a dor da alma, ele estava gesticulando para ser visto. Socorro, Senhor! Para que Deus pudesse vê-lo. Quantas pessoas que às vezes buscam socorro, você já viu aí no filme que você assistiu, um acidente que aconteceu na rua, alguém que está no meio do mato, socorro! Para Deus ver, além do grito, expressando com o seu corpo, buscando socorro. Mas para Abacuque, Deus estava assim: Senhor! E Deus? Silêncio. Às vezes Deus fica em silêncio, mas não fica indiferente. Às vezes Deus não responde de imediato, mas não para de trabalhar em teu favor. Às vezes Deus não traz uma resposta de pronto, mas está escrevendo com seu dedo uma nova história para a sua vida. Você se lembra de Esther, a história dela? Que aliás nem o nome era Esther, porque Esther era o nome persa. O nome judaico dela era Hadassah. Esther significa estrela, Hadassah significa fragrância. Aí o livro de Esther é tremendo, é lindo. Agora, quantas vezes aparece Deus, o nome Deus, no livro de Esther? Nenhuma! Mas nem por isso Deus deixa de estar lá escrevendo a história de Esther. É verdade. Você pode não estar vendo, minha filha, mas Deus está escrevendo uma nova história para a sua família. Aleluia! Você pode não estar vendo, meu irmão, mas Deus está escrevendo uma nova história para o teu ministério. Lá estava o Mardoqueu, vestido pano de saco na porta do palácio. E Deus estava escrevendo uma nova história.
Lá estava Esther, jejuando, buscando socorro, e Deus escrevendo uma nova história. Lá estava o mau Amã, querendo matar todos os judeus, mas Deus estava escrevendo uma nova história. Não está aparecendo aqui alguém dizendo porque Deus não aparece, mas Deus está escrevendo uma nova história. Deus escreve uma história tão perfeita, além daquilo que a gente pode perceber. Sabe, sono, que um dia Deus tirou o sono do rei. Não, você não vai dormir hoje. Aí o rei está lá assim com o sono. Aí o sono passa. E ele fica para um lado, para o outro. Diz assim, estou com vontade de dormir não. Me traga um livro aí para eu ler. Traga um livro aí para mim. Traga um livro aí para eu ler. Traga um livro aí para eu ler. Os homens conspiraram contra a vida do rei. Contra a minha vida. Bigtã e Teres proporam no coração e se levantaram para matar o rei. E um homem chamado Mordecai, outra versão, Mardoqueu, soube e fez chegar a notícia aos ouvidos do rei. E por isso o rei teve livramento e os homens foram mortos. Mas esse camarada chamado Mardoqueu livrou a minha vida. Quem era o Mardoqueu? Um parente da Esther, o pai de criação dela. O homem estava desprezado, estava condenado à morte, estava com os judeus tudo pronto para morrer. Olha para cá, se você pensa que o fracasso chegou na sua vida, Deus está escrevendo uma nova história. O rei não vai dormir, Deus vai mudar a sua história. O que foi que nós fizemos aqui para esse camarada? Nada. O que eu fiz para recompensar ele? O senhor não fez nada não. Não? Pois é o seguinte, hoje eu vou honrar esse homem. Hoje eu vou dar um jeito de honrar. O dia já está amanhecendo, o que o rei faz? Manda chamar para mim o Amã, porque o Amã era gente grande. Quero tomar um conselho com ele aqui, que é gente grande do reinado. Só que o Amã já tinha programado, você já conhece a história, deixa eu sintetizar, para matar todos os judeus. E ele já estava com moral diante do rei, então chegou para sua esposa e falou, tem um tal de Mardoqueu que fica na porta lá, todo mundo se curva diante de mim e esse judeu não se curva. O que eu vou fazer? Qual foi o conselho que a mulher dele deu? Faz uma forca e mata ele enforcado. Tu não tem moral com o rei? Olha para cá, cuidado com o conselho que você dá para o seu marido. Quem cava a cova cai nela, quem planta vento colhe tempestade, e quem faz a forca será enforcado nela. A mulher falou, vai lá papai, mata esse miserável logo enforcado. E ele fez a forca do lado da sua casa. Aí quando chega o dia amanhecendo, alguém chega lá. Amã, o rei está lhe chamando. Chamando eu? Aí pessoal, deve ser um negócio importante, vou lá. Aí chegou lá, o rei disse, ô Amã, o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Como é que é? Minha vez, já estou com a forca pronta, vou ser honrado e vou matar aqueles judeus. Eu acho que o rei deve, para honrar o homem que o senhor quer honrar, pegar as suas vestes reais, bota a coroa, tudo que é teu, e bota ele para montar no cavalo que o rei costuma andar montado. Deixa colocar minha roupa e o meu cavalo. Não é só isso não. Pega alguém grande do reinado, bota para segurar a rédea, bota o homem que o senhor quer honrar montado no cavalo, e o homem grande, tem que ser gente grande do teu reino, para todo mundo ver o senhor está honrando. Segura na rédea, sai puxando o cavalo e gritando no meio da rua, assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. O rei pensou, disse, assim, é desse jeito que o senhor tem que fazer. Pois então faz o seguinte, chame lá o Mardoqueu, que está lá na porta do palácio. Ele pensou, é hoje que eu vou humilhar o Mardoqueu. Ele vai agarrar na rédea do cavalo e eu vou mandar gritar alto, que é para um homem ser honrado. Pensando, sou eu. Aí você chama ele, e aí o senhor quer que eu faça o que mais, majestade? Aí você quer que você pegue o meu cavalo, do jeitinho que você falou, minhas vestes, leva lá e bota a roupa nele, e bota ele para montar em cima do cavalo. E um camarada grande do meu reinado para puxar a rédea, pronto, você que acaba grande, vai pegando a rédea do cavalo. Ele começou a ficar amarelo, pensou, mas é o seu mesmo, do jeito que você fala, nada diferente, é desse jeito. O camarada que queria matar o judeu, o homem de Deus, na mesma hora, irmão,
nem aparece o nome. Deus estava agindo, não aparece, mas Deus estava escrevendo uma nova história. Ele teve que agarrar o Mardoqueu, o pai da Esther, de criação, lá em cima montado. Eu não sei, mas eu imagino que o Mardoqueu dizia: ei, você grita mais alto aí que o povo não está escutando não, viu? E o Amã gritando: assim se faz ao homem, e o rei deseja honrar. Eu quero que você levante a sua mão direita do céu. Só quem tem mão direita, por favor, levanta a mão direita, segure ela por alguns segundos. Deus vai te honrar. Deus vai mudar a tua história. Abre o meu médico, abre o meu médico. Deus vai mudar a tua história. Deus vai abrir portas onde não tem portas. Mas Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando em favor da tua casa. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, verá que o Senhor honra, porque a honra pertence ao Senhor. Talvez você não está vendo, minha filha, nesse sofrimento lá, mas Deus está escrevendo uma nova história. Levanta a mão para o céu, vai dizendo glória, vai dizendo, levanta a mão e diga glória ao nome do Rei Jesus. Alabalabá, xereque, xeremadabá. Deus está honrando. Agora por quê? Que às vezes Deus fica em silêncio. Mas o silêncio de Deus também é resposta do Senhor. Porque o silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus nos ensina duas coisas. Primeiro, diga comigo, o silêncio de Deus nos ensina a aprendermos a sermos dependentes dele. Quando Deus fica em silêncio, chega a hora que você fala: pronto, eu vou agora aprender a ser dependente. Eu sei que a força acabou. Não é na força do braço, não é na capacidade humana. Você se lembra de um dia que um homem chamado Elias disse assim: ó, não vai chover sobre essa terra segundo a minha palavra. Quem disse isso? O que aconteceu? Cerrou o céu e não choveu. Aí Deus chama Elias e fala: Elias, você vai sair daqui e vai para a torrente de Querite. Fica lá, porque lá tem água, porque agora aqui não vai chover. E eu vou cuidar de você, mandando pão e carne, de manhã e de tarde. Aí todo dia, de manhã e de tarde, Elias está lá. Quem é que Deus manda para alimentar Elias? Quem, irmão? Corvo, levando um pedaço de chocolate, salada de fruta, umas rosquinhas com caramelo em cima, levando o quê? Irmão, o pão nem vou dizer nada, mas carne. Vai para cá. Corvo gosta de carne? Sim ou não? Você imagina a prova de alguém entender que quando você depende de Deus dá certo? O corvo, irmão, olha lá, bota a carne no bico e vem aquele asa dura, cortão dos céus. Quando vai chegando perto, puxa o freio de mão. Aí, ó. Agora. Deus mandou um pão para você aqui, carne. E agora você imagina um corvo levando carne no bico, sentindo aquele cheiro. Para você entender que quando você depende de Deus, você tem que se preocupar. Porque ninguém vai tomar a bênção que é tua. Ninguém vai tomar posse do milagre que é teu. Para na porta, foi Deus que mandou. Imagine Elias pensando: por que esse corvo não comeu? Porque Deus estava dizendo: você só está comendo carne de mim. É para você entender que quem manda sou eu. Eu mando em tudo, governo tudo, controlo tudo e honro aqueles que creem no teu nome. Aí chegou um dia e a água secou. O que Deus fez? Elias, agora eu quero que você saia daqui e vai para a cidade de Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva que vai cuidar de você. A Bíblia não fala, mas não quero que você escandalize comigo. Eu imagino, isso é só uma conjectura e não é a Bíblia que está falando. Eu aqui imagino que Elias, depois de tanto tempo comendo só pão, carne, pensou: eita, vou na casa de uma viúvona. Deve ter uma salada, maionese, comer lasanha.
um negócio diferente. Aí ele vai. Quando ele entra na cidade, eu não sei, mas estou imaginando. Posso imaginar? Ele olhando assim, um sobrado. Onde é que está um sobrado? A viúvona deve ser a mulher de um fazendeirão rico. Fazendeirão morreu. Imagina, pastor JB. E agora eu vou comer os negócios, porque essa viúva deve ter coisa boa. Aí vai olhando, aí de repente Deus dá assim uma encostadinha na moleira dele. Vai para baixo. Aí quando ele olha, tinha uma mulher catando uns gravetos no chão. Deus falou assim: é ela. Ela quem? A viúva que vai cuidar de você. Olhou para ela: Pai do Senhor, meu irmão. Irmã, eu já sei quem você é. Deus já falou comigo, estou te esperando. Pois a senhora busca um copo d'água para mim? Busca agora. Se levantou para pegar água, eu falei: espera, a senhora traz alguma coisa para eu comer também, que eu estou com fome. Ela falou: homem de Deus, se fosse mês passado, deixa eu imaginar, semana passada, se fosse ontem, mas hoje o que eu tenho é um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou comer com meu filho e depois nós vamos morrer. Irmão, o que ela tinha era tão pouco para eles comerem. E a Bíblia fala que ela estava catando não era 2 toras de lenha, era 2 gravetos. 2 gravetinhos. O fogo daquele gravetinho era suficiente para cozinhar tudo que ela tinha. De tão pouco que era. Eu vou comer e vou morrer com meu filho, tem mais nada. Falou: faz primeiro para o homem de Deus. E tão certo como vive o Senhor, enquanto não chover nessa terra, não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Você imagina se não vai faltar enquanto não chover? Imagine depois que chover, que a água chegar e a prosperidade vier. Ela foi e fez. E quando ela faz, ela honra. Ei, estou dizendo que o silêncio de Deus nos faz aprender a dependermos dele. Deus está em silêncio. Ele diz: eu estou dependendo do Senhor, eu não sei o que falar. Aí de repente ela vai lá na panela. A gente tem mania de imaginar, interpretar, que quando ele pega aquela panela e ela vai pegar, a panela enche de farinha. Vai pegar o azeite, não é assim. Ela vai e pega aquele bocado de farinha, pouquinho que tinha na panela, e quando ela tira na panela e coloca para fazer o bolo, que ela olha o pouco que ela tirou, estava para fazer o bolo, mas o mesmo pouco continuava na panela. Ela pega um pouquinho de azeite que tinha de cama, quando ela olha, o pouco foi colocado lá, mas o pouco continua aqui. Não houve uma multiplicação, mas o pouco nunca acabou. Todo dia tirava e ele estava lá. Vou dizer para você: o teu pouco não vai se acabar. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família. Você tem coragem de pegar na tua mão, do irmão do lado aí, dizer assim: o teu pouco vai se multiplicando dia após dia. Lembra que Jesus falou: o pão de cada dia, todo dia vai ter milagre. Quem crê, levanta a mão para o céu, abra essa boca e diga glória para Jesus. Aleluia. Você aprende no silêncio de Deus a depender do Senhor. Segundo lugar, se o silêncio de Deus é pedagógico, nos ensina uma segunda lei. É a lei da perseverança. Diga: perseverança. Você se lembra de uma mulher serofenícia, aquela mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, e Jesus foi para as bandas de Tiro e de Sidom, e ela soube que Jesus estava para lá, e quando ela soube, ela disse: Jesus está aí, eu vou lá, porque não é todo dia que ele sai do território da Terra Santa, dificilmente ele sai de lá e ele vem para esse lado aqui. Eu vou aproveitar a chance e eu vou buscar o milagre para minha filha. E começa a gritar, Jesus andando e ela atrás: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Irmão, aquilo começa a mexer tanto, e ela persevera tanto, os discípulos falam: Senhor, manda essa mulher calar a boca, está atrapalhando. Senhor, despede logo. Esse despede pode ser: faz um milagre, ajuda logo. Ou então despede também pode ser: manda ela embora, ela está atrapalhando. E a mulher atrás. A gente imagina, de repente chega um lugar, ela para e diz: Senhor, minha filha, me socorre. Ele olha para ela e diz: não é bom. A gente pensa que aconteceu assim, né? Não foi. Ele vai entrando, estava sendo convidado para um almoço, e ele entra na casa,
e se senta na mesa para o almoço. A Bíblia Sagrada tem os evangelhos de visão conjunta, que são evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Eles vão se completando, e Marcos escreve. Sinótico significa visão conjunta, e Marcos escreve no capítulo 7 que ele entra numa casa e senta na mesa, e quando ele senta, ela entra atrás e se joga nos pés dele. Era a hora da refeição, escute. Ela começa a dizer: Senhor, minha filha está endemoniada, tem misericórdia de mim. Ele olhou para ela e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Ela olhou para ele e podia pensar: grosso, mal educado. Foi isso que ela pensou? Não. Porque ela sabia que aquele tratamento era comum para os judeus, que tratavam eles como um povo sem Deus, um povo imundo. Não era chamando de um cachorro de forma animal, mas era a expressão que se dava para quem não tinha a mesma visão espiritual. Então tratava ele como cachorros ou porcos, que são animais imundos, não mereciam aquela graça. Era a visão que aquele povo tinha. E ela disse assim: eu sei, o senhor está certinho, o senhor está coberto de razão. Não é bom mesmo não pegar e jogar. Mas eu queria só dizer uma coisa para o senhor: é que vocês estão aí se fartando, deixa eu imaginar isso aqui. Mas quando vocês terminar, tem pressa não. Quando acabar, lembra que eu também estou precisando do meu milagre. Ou seja, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando ela diz isso, Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. E disse imediatamente: vai e aconteça contigo aquilo que deseja o teu coração. E imediatamente a filha daquela mulher foi liberta na mesma hora. Quem quer levantar a mão, glorificar o nome do Senhor, exaltar, bendizer ao amado da nossa alma, porque perseverou assim. Não volte atrás, chegue em frente, vai até o final. Mas aprenda uma lição, escute: não queira falar com Jesus tete a tete. Fala como aquela mulher: vai para o pó, vai para a cinza, vai para o colo, vai para o chão, se humilha. Você se lembra da história daquelas duas irmãs de Lázaro? Como era o nome delas? A mais velha era Marta. Pastor, a Bíblia não fala quem era a mais velha. Como é que o senhor fala que Marta era a mais velha? Por causa da cultura judaica. Porque era o mais velho que servia a comida, que preparava a refeição. Isso acontecia com Marta. E ela prepara tudo. De repente, quando Jesus chega em Betânia, depois daqueles 4 dias de Lázaro morto, o que foi que ela fez? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor falhou com nós, né? Depois ele entende: não, já está morto, está fedendo. Ei, querendo falar face a face com Jesus. Chama Maria. Como é que Maria faz quando chega? Se joga nos pés. Senhor, vai para os pés do Senhor Jesus. Culto, no latim, cultus com U, significa prostrar-se aos pés daquele que é maior. Quem veio apresentar um culto aqui a Deus essa noite, se derramar nos pés dele, não é querer falar, é jogar: eu estou precisando, eu estou dependendo, eu preciso do meu milagre. Como é que Jesus Cristo nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus. Aí a gente fica querendo orar a Deus, dificultando a situação e nos ausentando de Deus, querendo falar face a face no nível dele. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, cujo excelso nome, eu estou aqui. Para com isso, irmão. Pai. Se ele é pai, eu sou filho. Se eu sou filho, não tem que pegar senha. Se eu sou filho, eu não tenho que ir para a fila, eu vou para o colo dele. Me derrama e diz: ó paizinho querido, eu estou aqui todo arrebentado, dependente, mas eu estou precisando do Senhor. Você tem liberdade, você tem acesso ao colo do papai. Levanta assim as suas mãos, deixa eu ver quem veio para adorar essa noite aqui. Deus te trouxe aqui para te abençoar esta noite, para mudar a sua história, para abrir porta onde não tem porta, mas vai para os pés dele. Clame a ele, busque a ele, e o teu socorro virá. Abacuque viveu experiências lindas no silêncio de Deus. Abacuque viveu experiências lindas nas respostas do Senhor.
E chega uma história linda, deixa eu concluir, quando lá no capítulo 17, olha o que diz o profeta Abacuque. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor. Capítulo 17, por gentileza, abra a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Deixa assim, peguei o outro, que o brilhozinho do outro não sumiu. Glória a Jesus, deixa do jeito que está. Olha aqui que fala a palavra do Senhor. Portanto, ainda que a figueira não floresça. Ei, olha para cá. Figueira era para fazer sombra para os viajantes. Além do mais, o figo era utilizado para curar os enfermos. Escute, olha para cá. Se não tivesse a figueira, não teria sombra, não teria o remédio, não teria a cura. Olha a sequência, o que é que diz ainda? Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide. Vide é da uva. Se não tiver uva, não vai ter os lagares para pisar. Os lagares, aquelas covas de quase 2 metros de altura. Biblicamente, o vinho que vem da uva é o símbolo da alegria. Então, se não tiver uva, vai faltar alegria. Os casamentos, as famílias estavam em crise, pastor, porque eles estavam cancelando o casamento. Para uma tradição tão grande, como é que vai fazer casamento sem vinho? Mas ele fala, ainda que não tenha alegria, ainda que me falte o prazer dessas coisas aqui. Deixa eu ler mais. Olha o que diz a palavra. Ainda que o produto da oliveira minta, a oliva que pega o azeite para acender as lâmpadas dos castiçais e para curar as feridas dos soldados que vinham feridos das batalhas. Pode não ter luz, pode não ter o remédio. Olha o que diz mais. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda, escute, que a terra não produza mantimento. Filho, ainda que não tenha alimento, ainda que não tenha comida, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ovelhas que produzem as lãs para fazer roupa, ainda que eu não tenha o que me vestir, ainda que o gado não exista, vê a sequência, que a carne no curral não tenha gado nenhum, ou seja, que falta a comida, o leite e a carne, e que falta o trabalho, porque o gado oferecia muito trabalho para o povo. Através do gado eles já tinham emprego. Mas ele estava dizendo, eu posso não ter um lugar apropriado para descansar e ter casa, eu posso não ter remédio, eu posso não ter alegria, posso estar triste, eu posso não ter roupa, posso não ter energia, minha energia está cortada em casa, não tem luz, não tem oliveira, eu posso não ter roupa para vestir, eu posso estar desempregado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, pode estar tudo acabado, mas a minha alegria está em Deus, eu exulto nele. Fica de pé toda a igreja agora em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé por gentileza. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Deixa eu encerrar orando por você e pela sua casa. Deixa eu orar pela sua família. Venha, venha. Traga sua esposa, traga seus filhos, traga seu marido. Mamãe, traga seu filho, sua filha. Filha, fica aqui perto de mamãe e de papai. Venha para cá. Deixa eu orar por você. Você que tem uma casa, você que tem uma família. Ninguém aqui nasceu no pé de manga. Venha toda a igreja, irmão. Estou falando para meus irmãos, os crentes. Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua vida. Abacuque estava dizendo, pode eu não ter emprego, posso você estar com a luz cortada, posso você não ter o aluguel atrasado, posso você não ter comida, não ter roupa, estou desempregado, todavia, aleluia, todavia aqui do original significa que importa. Diga comigo, que importa? Estava dizendo, posso eu não ter comida, o que importa? Posso estar desempregado, o que importa? Pode eu não ter as 3 árvores emblemáticas de Israel. Olha para cá.
Figueira, diga comigo, figueira, oliveira e a videira. As três podem estar em crise. Todavia, o que importa? O que importa o quê? O que importa é que eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha que coisa linda, tem uns segredos aqui para, em meio às crises, a gente louvar a Deus. Tem dia que a gente chora assim ou não? Uma pergunta, aqui em Rio Maria, você chora também ou não? Só lá para Brasília. Chora assim ou não? Aí tem gente, ó, fica assim, ó. Eu não vou chorar porque eu sou macho. E macho que é macho não chora. Quem não chora é morto, irmão. Deus te trouxe aqui essa noite para abençoar a sua vida. Mas mesmo em meio às lágrimas, tem um segredo de, no meio da crise, você adorar a Deus. Qual é esse segredo, pastor? Versículo 19. Para a gente encerrar, olha o que ele diz aqui. Jeová, o Senhor é a minha força. Escute, ele estava dizendo, a minha força não é o meu gado. Minha força não está nas minhas plantações, videira, oliveira. Minha força não está nos bens que eu possuo, nas ovelhas, na malhada, no gado. A minha força não está no meu carro. Minha força não está nas minhas propriedades, nos meus aluguéis. A minha força está no Senhor. Aleluia! É o segredo de você louvar no meio da crise, porque pode estar tudo errado, mas você confia no Deus que você serve. Aí, em primeiro lugar, ter a força no Senhor. Segundo lugar, olha o que é que diz ele aqui, ó. Jeová é minha força e fará os meus pés como os das servas, como os das corças. As corças não correm assim, correm assim. Você pode não ter força humana, você pode estar cansado, você pode estar só a capa da gaita, mas a força que vem de Deus fará os seus pés ligeiros e você vai em direção à tua vitória e à distância do livramento que Deus quer lhe dar, porque Deus vai lhe dar força para você voar para lugares distantes. E só para encerrar, Ele me levará aos lugares altos. O lugar alto é lugar de honra. Deus vai colocar você numa posição diferenciada. Deus vai colocar você numa posição privilegiada. Deus vai te honrar. Quem crê nisso, diga glória para Jesus. Aleluia. A vitória é maior. Rapidinho para encerrar, orando pelo povo aqui. Eu quero que você que está atrás, se você quiser, vou chamar só mais essa vez. Vem para cá, deixa eu abençoar a sua vida. Deixa eu abençoar a sua família. Deixa eu orar por você. Chega mais para frente para os outros se aproximarem. Quem quiser vir, venha, fique à vontade. Isso, rapidinho, pode soltar. A vitória é maior. Pode ter luta, mas a vitória é maior. Glória a Deus. Aleluia. Deus te trouxe aqui esta noite. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui para a vitória, para abrir porta, para destravar. Só quem crê, abraça a sua família. Você pode abraçar a sua família. Vem ao pé do papai, da mamãe, do filho. Pastor, tem um parente de sangue, mas tem parente de sangue de Jesus. Escute isso aqui. Às vezes na luta da vida se sente sozinho, lágrimas, dor e espinhos, ninguém pra ajudar. Na estrada ferem seus pés, pedras e espinhos, ninguém dá ouvido quando queres desabafar. No peito há uma dor que não passa, é flecha pra baixo, é doença que não sai, tem sabor de mel. Mas quando esgotam os recursos que existem na terra, Deus entra com a providência e diz lá do céu. Se as lágrimas estão no seu rosto,
Criança que dança tem sabor de mel, mas quando esgotam os recursos que existem na terra, Deus entra com uma providência e te diz lá do céu. Escuta, filha. Você olhe, mas banhe o seu rosto, escute agora. A luta é grande, mas saias, não te deixe só. Pois eu sou um amigo sério das horas de sério. Sou teu Deus, se tua luta é grande, a vitória é Maria. Se você crê, vai receber o Espírito agora. Portas se abram em nome de Jesus. Milagres aconteçam na sua casa, na sua família. Eu profetizo cura para quem está enfermo. Toda dor, toda infecção, doença na pele, nos ossos, no sangue. Em nome de Jesus, todos os órgãos sejam visitados por Deus, sejam abençoados agora. Saiam da doença, sejam curados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus, você e a sua casa saiam daqui abençoados para a glória do nosso Deus. Para a glória dele. Onde você está, faz assim com as suas mãos. Não é brincadeira, não é invenção, não é meninice. Que é isso, pastor? Isso é uma casa. Fica debaixo da sua casa pela fé. Faz assim. É um ato profético. Aleluia! Diga comigo em nome de Jesus. A minha casa está abençoada. Diga em nome de Jesus. O meu lar está guardado. Diga em nome de Jesus. A minha família está blindada. E todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga mais alto. Pode faltar emprego, faltar alimento, faltar energia, faltar